Esta é uma dúvida que pega muita gente, né? Quando imagina assim, como é que Deus pode permitir que alguém de caráter duvidoso, né? Eu digo mau caráter mesmo, né? Seja um médium de psicofonia, né? Seja um médium, né? Vejamos a explicação muito lógica. A mediunidade é uma condição orgânica, não é uma condição que leva em consideração aspectos de caráter do indivíduo, né? Mediunidade é uma questão orgânica. A maioria de nós somos médiuns. O espírito, quando vai se conectar com o médium para que ele transmita as suas mensagens, ele busca duas condições básicas. Primeiro, que aquele aparelho, no caso o médium, seja um aparelho que esteja em condições de expressar o seu pensamento do espírito. Você, quando vai fazer uma palestra, falar no microfone, você quer que aquele microfone esteja bom, não é verdade? É mais ou menos assim. Primeira condição, o espírito quer que esse microfone, que esse médium esteja em sintonia com a sua voz, que saia a sua voz, que saia a sua escrita. A segunda coisa que é mais importante, a sintonia moral. Então, espíritos elevados, eles buscam médiuns que têm uma elevação moral equivalente à sua condição moral. Então, quando eu lhes falo aqui, por exemplo, dos meus amigos espirituais, eu tive uma preocupação muito grande quando eu soube os amigos que iriam trabalhar comigo na presente encarnação. Eu soube quem eram eles depois de algum tempo, né? Muito tempo. E aí o que é que eu fiz? Eu busquei ler tudo que tinha publicado sobre esses espíritos, né? Inclusive alguns livros que eles publicaram durante a última existência terrena, né? Então eu lhes conheço, digamos, o caráter, né? E a nossa afinidade se dá muito por essa questão de afinidade e de questão de sintonia. É lógico que me preocupo muito em manter este nível de ética e de moral para que eu possa continuar, digamos, sendo merecedor dessas personalidades, né? Dessas criaturas. Então eu tenho assim uma preocupação muito grande de nunca trazer para eles uma situação constrangedora. Porque em ocorrendo isto, eu vou ofendê-los, sim, mas eu vou perder essa chance desse convívio amistoso, amoroso, amigável, que só tem me feito bem na presente vida. Então, duas condições. Sintonia com o canal, e segunda, sintonia moral. Não esqueça disso nunca. E vai tirar da sua cabeça essa dúvida, né? Mas como é que fulano é tão bárbaro, ele tem essa coisa e tal? Os espíritos que se afinizam com quem é bárbaro são espíritos bárbaros também. Nunca esqueçam disso, né? Os espíritos bárbaros, quando eles se manifestam numa casa espírita, por exemplo, ele usa o microfone que está disponível. Ele usa o médium que está naquele trabalho, naquela tarefa, né? Sem nenhuma dificuldade. Se você nunca viu um espírita se manifestando numa casa espírita, você vai ficar admirado. A maioria são espíritos em condição de sofrimento, de profundo sofrimento. Muitas vezes carregando muitas culpas, muitas vezes carregando muitos arrependimentos. E a nossa tentativa, quando eu digo nossa, é de quem os ouve, de quem os assiste, é convencê-lo de que, no lugar da culpa,
devemos colocar a reparação. A culpa é necessária para dizer, olha, você fez o que não devia. Mas o mais importante do que isso é a etapa seguinte, que é a reparação. É aquilo que Jesus chamou de perdão, né? A importância do perdão exatamente aí. Fique atento a essa questão da mediunidade que eu falei agora, que talvez ele desconstrua algumas imagens, né? Talvez ele desconstrua algumas imagens que são publicadas sem dar muitas explicações, né? Como é que fulano, tendo essas condições morais... Olha, às vezes o indivíduo vem para fazer um trabalho de caridade e não está preocupado com a qualidade do microfone. Às vezes está. Quando é para escrever um livro, quando é para... né? Eu já peguei, por exemplo, espíritos zombeteiros ou brincalhões passando por espírito de escola, se passando por Machado de Assis, que queria escrever um livro, né? Eu logo percebi que se tratava de uma brincadeira, né? De um zombeteiro que o médium não tinha disciplina de horário para escrever, era atordoado, era, enfim. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim cumprimenta o Deus que habita em você. Jesus esteja em tua maneira de viver a tua bendita vida. Muita paz. Estude o Espiritismo. Muita paz.